Muito bom poder caminhar com você dentro do projeto administrativo, né? Nós tivemos a nossa introdução à aula já, as boas-vindas, e agora nós estamos trabalhando dentro da nossa matéria de hoje, uma matéria especial, já que trata da revisão dos capítulos de número 1 a 4. Então, nós temos construído aqui algumas realidades de conceitos administrativos básicos. E esses conceitos administrativos básicos estão dispostos aí na sua apostila do Projeto Aprendiz, nos capítulos de 1 a 4. E eu preparei para compartilhar com você, com base até nas nossas atividades durante a semana, compartilhar com você essa revisão preparatória, já que durante a semana nós temos uma atividade especial, sim, nós teremos uma atividade especial para verificar como nós temos compreendido essas matérias, né, dos capítulos de 1 a 4, como nós temos caminhado nesse sentido. Então você não perca, daqui a pouco eu vou dar instruções e falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Eu quero compartilhar com você aqui o nosso guia para a aula que preparei para não perder nenhum detalhe do nosso encontro, né? Então, nós temos pensado em conceitos administrativos básicos. E esses conceitos estão dispostos aí na sua apostila do Projeto Aprendiz, capítulos de 1 a 4. E eu quero trabalhar com você essa perspectiva nesta noite. Vou trabalhar com você esta revisão. Lembrando que nós temos já encontros onde o conteúdo foi exclusivo e nós tratamos sobre empreendedorismo. E essa ideia de empreendedorismo e inovação é uma ideia que você verá, querido aluno, ao longo de todo o curso. Essa ideia sempre estará aí no background, no plano de fundo, nas entrelinhas de todas as atividades que nós estaremos propondo a você, querido aluno, né? Até porque nós pensamos no seu desenvolvimento, sobretudo, desenvolver habilidades capazes de enfrentar barreiras e obstáculos e desafios dessa retomada econômica pós-Covid ou durante o Covid-19. Nós temos sempre procurado implementar atualizações ao seu material didático e trazer elementos novos que vão possibilitar o seu desenvolvimento. Por isso, nós, em todos os encontros, né, temos sempre tratado desse assunto, qual seja o empreendedorismo como a retomada pós-Covid, preparando você, querido aluno da administração, aí do nosso curso Desenvolvimento Administrativo, para esse desafio que é o enfrentamento pós-Covid. É algo que não vai nos deixar. Pensando, então, na estrutura de revisão, nós podemos pensar da seguinte forma, que nós temos, dentro do conceito de conceitos administrativos básicos, né, a matéria aqui de minha titularidade, nós temos 3 grandes blocos. Já chegou uma mensagem aqui no chat, já eu vou ver se é pergunta ou observações. Fique à vontade, manda no chat, eu já vou, daqui a pouco, inclusive, abrir para perguntas aqui na nossa aula. 3 grandes grupos que nós estudamos dentro dos capítulos de número 1 a 4. Constituição de uma empresa, a administração nas empresas e sua estrutura organizacional. Então, dentro dos conceitos administrativos, nós trabalhamos ou pudemos organizar em 3 grandes temas.
constituição de uma empresa, administração nas empresas e estrutura organizacional. Separei para o compartilhar temas que são dos inesquecíveis, se é que a gente pode tratar assim. Então, separei temas que são inesquecíveis. Primeiro, sobre os capítulos 1 e 2, que tratam da matéria constituição de uma empresa. Sim, o capítulo 1 e 2, ele vai tratar da matéria constituição de uma empresa. E o capítulo de 1 e 2, nós podemos trazer os seguintes assuntos: pessoa física, pessoa jurídica, as atividades de uma empresa, o nome da empresa, formas de constituição, missão, visão e valores e estrutura organizacional. Então, quando nós pensamos lá nos capítulos de número 1 e 2, Constituição da Empresa, parte 1, e Constituição da Empresa, parte 2, nós trabalhamos esses 7 subtemas que eu estou aqui chamando de temas inesquecíveis, que eu quero que você traga à memória sempre, que você não esqueça. Essas definições de pessoa física e pessoa jurídica, esse caminhar, onde nós aprendemos a distinção entre cada uma delas, né? Sabemos o que é a pessoa física, sabemos o que é a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica talvez seja a mais incomum da qual nós tivemos contato, já porque trata-se de uma ficção, né? A pessoa jurídica não tem braço e perna. Alguns vão até dizer que, na verdade, pessoa jurídica é um bloco de documentos, né? Um bloco de documentos. Mas nós podemos pensar, conforme vimos no nosso material, que a pessoa jurídica é então quando uma pessoa física de maneira individual ou com mais uma pessoa decide administrativamente empreender, né? Ter um negócio, ter uma organização. Se ela então decide por criar uma organização individualmente ou de maneira societária, com mais que uma pessoa, ela decide criar uma organização, ela precisa de, então, ir até a lei e verificar quais são os documentos que ela precisa entregar, o que ela precisa fazer para obter, então, da lei personalidade. Personalidade para que sua organização se torne sujeito de direitos e deveres. Nós sabemos que uma pessoa física pode contratar aluguel, pode abrir conta em banco, pode entrar com ação contra alguém, pode ser processado, não é? Pode pedir um empréstimo, pode fazer investimentos. Uma pessoa física pode fazer isso. A pessoa jurídica, então, ela vai até a lei com essa intenção de criar uma organização, seja lucrativa ou não, buscando essa personalidade, para que, então, ela, como pessoa jurídica, possa fazer um contrato de aluguel, abrir uma conta em banco, processar alguém, ser processado, alugar um carro, ter investimentos, buscar recursos. Então, a pessoa jurídica, ela busca da lei essa aceitação. E a lei por ficção, então, concede a ela a personalidade para que ela possa, então, ter todas as ações da vida negocial. A pessoa jurídica da qual nós estamos, então, estudando, um tipo dessas pessoas, do tipo da pessoa jurídica, é a pessoa jurídica do tipo empresa. Então, qual é a pessoa jurídica que nós estudamos aqui no nosso curso? A pessoa jurídica do tipo empresa. Tendo em vista que a pessoa jurídica pode ser uma instituição religiosa, um partido político, uma universidade, uma organização sem fins lucrativos e etc. Nós estudamos aqui as pessoas jurídicas ou a pessoa jurídica do tipo empresa. Maravilha?
Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat para ver como que estão as interações e perguntas. Opa, aqui, a Larissa. Ô, Larissa, sobre a atividade, né? Os alunos estão perguntando da atividade, se pode enviar hoje. Claro que pode. Então, atividade da semana passada, se você fez aí, pode enviar lá no grupo da turma, tá bom? Pode enviar no meu privado, pode enviar até por direct do Instagram. Larissa, pode mandar sim, fique tranquila. O importante é que você consiga, então, me dar esse feedback, tá? Caso tenha alguma dúvida, você também pode me chamar para isso. Obrigado pelo feedback aí, as interações aí, do nosso grupo aqui, dessa querida turma de administração. Queridos, como eu estava falando, então, nós fizemos muito essa distinção de pessoa física, pessoa jurídica, né? E surge nessa distinção algo que eu vou agora caminhar nos nossos subtemas para pontuar junto com você. Pensando, então, nas estruturas da pessoa física, nós pensamos em alguns documentos principais da pessoa física, tais quais podemos listar como CPF, que é um documento emitido pelo Ministério da Fazenda e é um documento necessário para investimentos no nosso país, para contratar, para descontratar, para aqueles exercícios da vida civil. Vocês sabem a importância do CPF, né? Nós estamos vivendo, inclusive, num momento onde há toda uma programação, não é, daquele auxílio emergencial sendo distribuído pelo governo, que os dados da pessoa eles são rastreados pelo CPF. O documento, então, de se fazer e ter exercício no nosso país, exercício civil, exercício de negócio, sobretudo. O Registro Geral já é um documento emitido pelas Secretarias de Segurança Pública dos Estados. As famosas SSPs, as Secretarias de Segurança Pública do Estado. Então, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, elas sabem, né, quem é o cidadão de seu estado, quem é ele, onde nasceu, quem são seus pais, qual é o nome dele. Inclusive, como ele é e qual é o seu registro digital, né? Qual é a sua identidade. Documentos da pessoa jurídica, nós tratamos e podemos listar aqui que o primeiro deles é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que assim como o Cadastro Nacional da Pessoa Física, o CPF, habilita, então, primeiramente, a pessoa jurídica a se tornar essa pessoa de direitos e deveres. Ela tem essa função. Então, quando pensamos na pessoa jurídica, pensamos em alguns de seus documentos, podemos pensar, olha, CNPJ, essa documentação da pessoa jurídica que fala quem é a pessoa jurídica, qual o motivo que ela foi constituída, qual é o objetivo, né? E quais são os seus nomes. Olha que coisa interessante, queridos alunos. Quais são os seus nomes? Pessoa jurídica do tipo empresa, ela poderá desenvolver o seu ramo de atividade em 3 áreas, ou de 3 formas, dentro do nosso ordenamento administrativo. Sim, a pessoa jurídica do tipo empresa, ela nasce, ela pode se desenvolver ou pode exercer sua atividade dentro de 3 ramos distintos. Nós podemos, então, verificar que a pessoa jurídica do tipo empresa poderá exercer seu ramo de atividade comercial, industrial ou de prestação de serviços. Sim, a pessoa jurídica do tipo empresa determina qual é o negócio principal. Ou seja, por que ela nasceu, o que ela vai fazer. Aquela intenção, aquela ideia lá da pessoa física. E aí,
Nós estamos aqui tratando já da transição do capítulo 1 para o capítulo 2 do seu material didático. Né? Construção da empresa, parte 1, capítulo 1, construção da empresa, parte 2. Então, o ramo de atividade, a atividade principal dela. Se for comercial, podemos até resumir essa atividade como sendo uma atividade de compra e venda de mercadoria. Uma pessoa jurídica do tipo empresa, e aqui, para nós, a partir desse momento, podemos falar empresa. Uma empresa da área comercial, ela pode exercer seu ramo de atividade da área comercial, comprando e vendendo mercadorias, ou no atacado, ou no varejo. Olha que coisa interessante, não é? Então, quem aí, nesses momentos de pandemia, pôde ou precisou efetuar alguma compra de mercadoria online ou na entrega delivery, né? Quem aí então precisou de uma empresa da área comercial? Por falar nisso, aqui até um gancho para poder trabalhar com vocês um dos temas que eu vou propor em vídeo lá no nosso grupo da sala quais são as atividades que nesse período de quarentena estão permitidas? Você saberia me dizer? Então, nós estamos aqui no estado de São Paulo, no terceiro, podemos dizer assim, terceiro decreto de quarentena, que vai até o dia 31 de maio. E quais são as atividades que nunca foram impedidas de atuar? Você poderia me dizer? Fica aí a pergunta para a nossa semana. Não perca, eu vou colocar no grupo da sala um vídeo para inspirar você nessa resposta. Mas quais são aí as atividades? Eu queria lembrar vocês que 74% da economia do governo do estado de São Paulo nunca esteve impedida de atuar. Ou seja, em todos os decretos de quarentena, lá desde o dia 23 de março até agora, e consequentemente até o dia 31, 74% dos ramos de atividade do governo do estado de São Paulo nunca esteve impedido. Quais são eles? Gostaria de saber. Conto aí com o seu trabalho de pesquisa durante essa semana. Voltando a nos lembrar aqui das classificações. Ramo de atividade comercial, compra e venda de mercadoria, no atacado ou no varejo. Pensando em um cliente de grande escala, um cliente que carece desse fornecimento principal, ou pensando no consumidor final. Não é? O ramo de atividade principal de uma empresa também pode ser o ramo industrial. Sim, pode ser o ramo industrial, onde eu vou comprar matéria-prima. Eu vou comprar matéria-prima e vou trabalhar dentro da minha produção. Aí, nessa que para a indústria se chama cadeia de suprimentos. Né? Então, quando nós pensamos aí dentro do nosso contexto, imaginamos, inclusive, quão difícil tem sido algumas matérias-primas. Né? Se você se lembrar, há mais ou menos 30 dias atrás, álcool gel, não é? Dificuldade de encontrar álcool gel, a dificuldade da indústria suprir a demanda muito alta, falta de alguma matéria-prima aí nesse contexto. Podemos pensar nos materiais hospitalares, né? Então, a indústria da área do ramo sanitário, a indústria ali do ramo de materiais para a rede hospitalar, ela está em intensa atividade, né, e sofrendo um pouco com algumas matérias-primas que têm faltado ou têm tido dificuldade no fornecimento. Mas então a empresa ela pode ter sua atividade principal como matéria-prima. Ou
pode prestar serviços, né? Pode ser uma empresa prestadora de serviços. Olha que gostoso, olha que maravilha poder estar com vocês na quarentena, mas compartilhando o aprendizado, compartilhando esse aprendizado, mesmo que de maneira a obedecer o distanciamento social, mas ainda assim, junto com você, crescendo. Nós prestamos, então, no SEBRAC, um ramo de atividade principal do tipo prestação de serviços. Nós prestamos serviços na área do ensino e da formação profissional. Maravilha! 3 ramos de atividade. Podemos caminhar. Podemos, então, pensar nos nomes da empresa. Sim, olha que coisa gostosa. Essa empresa, então, que vai definir seu ramo de atividade, seja comercial, seja industrial, seja da prestação de serviço, ela precisa também definir 2 nomes. Um nome chamado de razão social ou nome empresarial, o outro, o nome fantasia. E qual é a distinção entre eles? Olha, a razão social é um nome que traz por trás de si um cumprimento jurídico. É um nome que tem em suas formas o peso jurídico e pode ser do tipo firma ou do tipo denominação. O nome empresarial ou a razão social, ela tem valor jurídico, né? Então, é esse nome, né, que está aí para vocês nos contratos, que vai estar no contrato do banco, que vai estar no contrato de investimento da empresa, que vai estar nas notas fiscais, que vai estar no registro de trabalho de alguém, nos contratos, em todos os documentos da empresa. Tem que ter o nome empresarial ou razão social. Eles são sinônimos. Tem que ter o nome empresarial ou razão social. E aí, vocês recordam como pode ser esse nome empresarial ou essa razão social? De que maneira ela pode ser? Pode ser do tipo firma, quando o nome empresarial é composto pelo nome de um ou mais sócios. Exemplo, Frederico Espínola Limitada, ou do tipo denominação, quando o nome será ligado à atividade principal da empresa, que pode ser seguida ainda do nome dos sócios ou não. Por exemplo, Equipamentos de Informática e Eletrônicos Limitada. Sabemos, então, que toda empresa precisa ter 2 nomes. Razão social ou nome empresarial. E o nome fantasia. O nome fantasia é o objetivo principal. É esse contato claro com o cliente. Eu estou pensando agora no meu cliente, né? Ele serve para divulgação. Ele serve para marcar a mente das pessoas com o meu negócio, sim, com a minha empresa. Então, as pessoas elas vão olhar e vão ver, olha, é a empresa tal. Só de olhar um cantinho de um nome, a gente, puxa, eu sei reconhecer que empresa é essa. O nome fantasia, ele vai estar no totem, ele vai estar no logotipo, na fanpage, no Instagram page, ou no Instagram profissional da empresa. Né? Ele vai estar estampado nos rótulos, vai estar estampado nos materiais usados pela empresa. E não é obrigatório o registro do nome fantasia. Né? Mais uma vez, a empresa registrando esse nome é considerado uma marca patenteada e vai levar esse símbolo aqui, ó, no nome. Vou até destacar para vocês, queridos alunos, aqui em alguns exemplos. Olha esse símbolo, esse R aqui no canto, ó. Esse R significa que esse nome, então, fantasia, ele é registrado, ou seja, é marca patenteada, motivo pelo qual não poderá ser utilizado
já que a empresa que registra é dona absoluta do uso e da exploração desse nome, que por trás leva metodologias, leva fórmulas, levam conceitos que são exclusivos. Ok? Trouxe aqui 3 empresas importantes, cada uma em um seu segmento, e o seu nome fantasia aí registrado devidamente. Maravilha! Vamos então caminhar. Estou verificando se temos dúvidas aqui no nosso chat ao vivo. Até o momento. Vai postando o seu feedback, querido aluno. Vai trazendo aí a sua dúvida. Nós estamos, então, trabalhando a revisão capítulos 1 a 4 e nós estamos aí fechando no que diz respeito o capítulo de número 2, a constituição de uma empresa. Listamos aí assuntos dos mais relevantes, não é? Eu vou trabalhar com vocês, não percam, essa revisão no trabalho em equipe, não é? Então, você vai receber depois material exclusivo lá na atividade desta semana, que é uma atividade especial, para responder sobre a sua equipe de trabalho. Sim, eu tenho tudo anotado e planejado aqui e quero, tendo em vista que nós tivemos essa transição do presencial para o remoto, eu quero revisar com vocês as atividades em grupo. E preparei nessa semana para vocês uma atividade especial. Você depois não perca a postagem dela lá no grupo da sua sala, tá bom? Então fique atento, eu quero revisar com vocês os planos de atividades em grupos. Mas nós estamos construindo hoje, queridos alunos, essa realidade, não é? Deixa eu checar o chat se vieram mais perguntas. Pode enviar sua pergunta. Não tema e, sobretudo, eu gosto sempre da sua participação. Como é gostoso, né? Como nós temos aprendido juntos. Então, não deixe de dar o seu feedback aí no ao vivo, tá bom? E se você, por acaso, não estiver vendo ao vivo a nossa aula, você também pode trazer o seu feedback, pode deixar a sua pergunta, pode me chamar no privado, pode fazer o seu comentário, que nós responderemos com certeza. Bom, Carol, fica tranquila. A Carol ela não conseguiu ainda fazer a atividade da última semana, não é? Que nossa proposta aí foi verificar a missão. Maravilha, Carol, combinadíssimo. Pode entregar na semana que vem, sim. Combinado. Né? Aí você fica com 2 atividades aí, né? Só se organiza, põe no seu plano da semana para você não ficar apertado. Mas pode sim. Que bom que você me deu feedback. Obrigado, Carol. Pode entregar na semana que vem, sim. Queridos alunos, nosso tema, então, traz os conceitos administrativos básicos e vamos pensar num conceito que eu quero trazer também, o conceito da identidade organizacional, né? Nós falamos, inclusive, nesta aula de como, nessa época de pandemia, época do Covid, como empresas que detêm um bom plano administrativo, um bom plano de negócios, uma boa identidade organizacional, elas estão conseguindo fazer uma retomada econômica muito mais efetivas e eficientes do que outras empresas. Infelizmente, empresas com dificuldades nesses processos administrativos estão sofrendo muito mais. Além do sofrimento dessa questão que a pandemia global impôs, que é um sofrimento econômico, ela sofre com a falta de administração. Então, justamente é o que trata o nosso capítulo 3, né? Como esse capítulo vem a calhar nesses momentos. E aí, revendo com vocês alguns pontos.
Missão, visão e valores. A identidade. Quem é a empresa, né? Para que veio? Quando nós pensamos na missão, nós podemos pensar que, ao formular a missão, a empresa deve se perguntar: por que minha empresa existe? Ou por que ela deve existir? Quais objetivos eu quero alcançar com essa empresa? E aí, nós temos lá vários exemplos no seu material de empresas e missões fantásticas de desenvolvimento. Então, ao formular a missão, essa deve ser perguntas que a empresa não deve deixar de responder. Ou melhor, a missão deve conter essas respostas. Quando nós, então, pensamos na visão, qual é o caminho que a empresa deve seguir? Me recordo, inclusive, de que esse caminho, ele é muito atrelado à resposta à missão. A por que ela deve existir? Então, ela deve existir por isso. Eu vou seguir, então, esta direção. Ou ainda, a visão retrata como os meus parceiros, os meus clientes, os meus fornecedores, ao olhar para a minha empresa, vão ver e vão, puxa, observe lá, olha só como a boa fama daquela empresa a acompanha. Então, a visão, ela é parte da identidade organizacional da empresa e tem como pressuposto essa direção, ou o desejo de ser uma empresa que faça e transforme ou que realize coisas assim. Então, é disso que trata a visão. Então, nós temos na identidade organizacional missão, visão, e agora os valores, que por sua vez são princípios e crenças. Os valores estão relacionados ao comportamento, à direção, às atitudes, às decisões que internamente as pessoas tomem e se relacionem. Então, meus colaboradores, todo mundo envolvido no meu processo, todas as pessoas envolvidas, elas seguem esses princípios e crenças. Por quê? Porque isso gera aquilo que nós chamamos de cultura empresarial. A empresa, então, ela passa a ter uma cultura, e essa cultura sedimentada, fortificada, revelada pela identidade organizacional, ela faz com que a empresa caminhe de uma maneira administrativa eficiente. Maravilha! Trago, por fim, essa transição entre o capítulo 3 e o capítulo 4, aquilo que nós trabalhamos exaustivamente sobre estrutura organizacional. E dentro da estrutura organizacional, nós pensamos 3 grupos, né? Decisões estratégicas, decisões táticas, decisões operacionais dentro da nossa pirâmide ou da nossa pirâmide de hierarquia. Quanto maior for o poder de decisão, mais no alto da pirâmide o colaborador estará, ok? E ao ocupar, então, uma posição dentro da minha empresa, ele vai desenvolver as atividades de um cargo. Podemos pensar que o cargo é o conjunto de atividades que uma pessoa vai desenvolver dentro da estrutura organizacional, né? Inclusive, seja como função pública ou particular, né? Esse emprego que possui obrigações e responsabilidades. Cabe, então, àqueles que definem as funções estratégicas e táticas descrever criteriosamente o cargo. Como importante é isso? Como é importante para a gestão uma boa descrição do cargo? E aí nós podemos pensar em 5 perguntas para descrever o cargo. O que o ocupante do cargo irá fazer? Então nós temos, e podemos pensar nessa primeira pergunta, o que o ocupante do cargo faz? Descrever para ele com detalhes. Quando o ocupante do cargo faz? Como o ocupante do cargo faz? Onde o ocupante do cargo faz?
e por que ele faz. Se isso estiver claro na mente de alguém que se junta a uma estrutura organizacional, certamente não haverá dificuldades na hora de fazer a gestão dessa pessoa. É muito relevante e importante a descrição do cargo. E aí nós estamos chegando no final dos conceitos administrativos básicos do seu projeto aprendiz. E o último ponto é falar sobre organograma. E é muito simples. O organograma é a representação gráfica dessa estrutura organizacional. Muito simples, muito direto, muito didático. Queridos alunos, vamos pensar um pouco mais sobre o assunto? Então, continuo lá no grupo da sala, com materiais exclusivos. E, lembrando, essa semana tem atividade online. Beijos e abraços virtuais.